Boa tarde, estamos aqui no estande da Grupione, na Concrete Show 2025. Esse é o nosso último podcast e o tema é muito bom. Eu particularmente amo, né? Tá aqui eu, Carol, junto com o Jean, gerente de automação da Grupione, e nosso convidado mega especial, Lucas Freitas, head de ofertas, né, da TOTOS SA, grande parceiro nosso. Estamos aí com o sistema desde 2023, então eu até que conduzi a parte da implantação, né? Foi bem assim, foi bem legal. Foi bem tranquilo. Bem tranquilo, aprendizado, né? Algumas noites de suporte muito daquele bom. jeito. Trabalho, mas faz parte, tecnologia é isso. É isso. Mas tudo certo, tá operante, funcionando, é isso que importa. E estamos pensando em evoluir cada vez mais junto a parceria. Sempre. Não, sempre. Isso, eu acho que a TOTOS como empresa aí, como parceira da Grupione, vem agregando a cada ano, né? Acho que sempre a gente vem melhorando alguma coisa no processo. E falando um pouquinho da trajetória tua, que é bem extensa, eu queria que você contasse um pouquinho pro pessoal da sua trajetória aí de 15 anos, né, nessas estratégias tecnológicas, até principalmente focada no ramo da construção civil. Bom, Carol, primeiro, prazer estar aqui com vocês. TOTOS, uma multinacional brasileira, mas muito focada nesse mercado de pequenas e médias empresas, que é o que a gente acredita que é o Brasil que faz de verdade. Pra gente é sempre um prazer poder falar com os nossos clientes, trocar ideias sobre tecnologia, falar sobre evolução de mercado. Então a gente gosta muito de estar próximo dos nossos clientes. Falando de mim, tô um pouquinho de tempo aí, às vezes você vai falando a idade, 15, 20 anos trabalhando no mercado de tecnologia para o segmento da construção. Comecei minha trajetória trabalhando em construtoras e depois evoluí para o mercado de soluções tecnológicas. Já passei por grandes players, estou indo aí para o meu 3º ano dentro da TOTOS, nessa função para trabalhar efetivamente o que a gente estava conversando um pouquinho antes de ligar as câmeras, né? É uma área muito legal onde a gente conecta tudo que o nosso time de produto está fazendo com o nosso time de atendimento e de relacionamento, nosso time comercial lá na ponta, e também fazendo o link diretamente com o cliente, escutando para onde o mercado está indo, se relacionando com associações. Então, o meu papel é conseguir escutar. Falando especificamente da minha trajetória, comecei trabalhando com áreas de vendas, com áreas de relacionamento, pós-venda. A gente estava falando também sobre a região de Cravinhos, de Ribeirão, trabalhando muito forte ali também. Já trabalhei com muitas das construtoras ali, com Build, com Stephanie, todo mundo que está no mercado, até Ezetec, Trisul, Elbor, grandes construtoras do mercado imobiliário de capital aberto também. Hoje mais próximo da Queiroz Galvão, cliente nosso que usa nossas soluções há mais de 15 anos também na área de construção. E a gente atua hoje como TOTOS dentro do mercado da construção especificamente, focada tanto no mercado imobiliário, então incorporadoras e construtoras do mercado imobiliário, como também empresas de infraestrutura, concreteiras, empresas de porte de produção mesmo, efetivamente, desse mercado de infraestrutura. Então, a gente quando fala de canteiro de obra, fala de escritório, fala de tecnologia para execução, para produção, e também fala para o back-office, para gestão, e fala muito agora nesse momento de IA e fala muito de reforma tributária. É muito maluco como hoje a gente atua trabalhando num tema super hypado, super legal, tecnológico, falando de IA, falando de inteligência generativa, mas ao mesmo tempo a gente também trazendo muito conhecimento para falar de reforma, das mudanças, de como o nosso mercado principalmente vai sair de um sistema tributário fiscal mais simplificado, quando a gente fala de mercado imobiliário ali, que é o RET, e vai passar por um sistema onde as empresas vão precisar se preocupar até como elas contratam tanto mão de obra, como também elas vão ter que pensar cada vez mais em industrializar. E eu acho que isso é legal estar com uma empresa como a de vocês, que passa muito por esse processo das empresas entenderem que industrialização é o futuro para que elas continuem trabalhando tanto no ramo de rodovias, como a gente estava falando de um cliente de vocês, como o próprio mercado imobiliário também. Então todo mundo vai ter que se adaptar e entender essas mudanças que vão passar por tecnologia, mas vão passar muito por processo e adequação nos próximos anos. Caramba, impressionante como o TOTOS está atuando. E
falando um pouco da estrutura da TOTVS, qual que é a capacidade, pessoas, como que a TOTVS gerencia todo esse monte de lixos, né, dentro do mercado, e como que vocês gerenciam todos esses clientes para poder dar o atendimento que vocês entregam para a gente, que até o momento atual a gente nunca teve problemas com a TOTVS, incrível que pareça. Que legal, que a gente espera que continue assim nos próximos anos. A TOTVS é uma certeza. empresa de mais de 12 mil colaboradores direto. Então nós atendemos a América Latina inteira, então Brasil de ponta a ponta e também toda a América Latina até o México. E a gente tem soluções para atender 12 nichos de mercado. Então a gente começa do agro ao varejo, as indústrias, construção, saúde, hospitalidade, mercado financeiro, varejo, sempre eu vou esquecendo, educação, a própria construção, enfim, a gente atua em todos os mercados. A TOTVS trabalha muito com essa visão de segmentação, para que a gente, além de trazer muita dessa visão de tecnologia, a gente também traga melhores práticas de mercado, direcionamento do que o mercado pode atuar. Só para vocês terem uma ideia, hoje nós estamos falando de 75 mil clientes ativos no país e muito trabalhando, como a gente comentou, nesse SMB, nesse mercado de pequenas e médias, que é o coração. Obviamente a gente atua em grandes corporações, tem grandes clientes no mercado, empresas de capital aberto, 1/3 das empresas da Bolsa de Valores, por exemplo, são clientes nossos, mas também a gente atua muito nesse mercado de pequenas e médias. Então, a TOTVS sempre focou muito nessa verticalização, nesse conhecimento segmentado, para conseguir trazer e extrair o que há de melhor. E aí, para isso, a gente passa muitas vezes pelos assuntos mais chatos. A gente vai passar lá para falar de novo. A gente passou pelo E-Social, não sei se vocês passaram por esse momento complexo. Então, a gente atuava junto nessa interligação entre iniciativa privada e governo. Então, a gente tinha uma cadeira lá para ajudar no desenvolvimento e melhoria da legislação, e agora também acabou de sair da reforma tributária, a TOTVS está com uma das 50 cadeiras dos pilotos que vão começar a fazer entrega dessa nova, que por enquanto são só novos impostos, né, o ICS e IBS. Então a gente traz muito desse conhecimento, mas ao mesmo tempo a gente também busca na vanguarda trazer novas soluções, como por exemplo toda essa visão de digital marketing, né? A TOTVS acredita muito nessa evolução do digital, e aí, por exemplo, ela teve a aquisição da RD há 5 anos atrás, uma aquisição super grande, uma das maiores do mercado de tecnologia no país, onde a gente também consegue trazer as empresas para vender mais e melhor. Então, e sempre com esse olhar de verticalização. Toda vez que vocês forem falar com um consultor, com alguém do nosso atendimento, vocês sempre vão falar com alguém que conhece do seu negócio, que sabe qual é o seu segmento, que sabe o que você faz, para conseguir te atender da melhor maneira. Então eu não vou colocar uma pessoa de saúde para atender um cliente de industrialização, de projetos, assim como não vou colocar um cliente de educacional, um analista de educacional para atender um cliente de construção, por exemplo. Então a gente também tem esse cuidado muito de atender. E aí, para alguns pontos só de curiosidades, a TOTVS hoje é ativo, tem mais de 650 produtos ativos no mercado. Nós estamos falando de 7 grandes linhas só de RP, então a gente consegue ter uma capilaridade, mas ao mesmo tempo uma especialização e atender muito bem os nossos clientes. Cara, impressionante. Impressionante, o grupo vai ficar perdido já só no começo já. Muita informação, muita coisa, mas a gente vai tentando deixar e desmistificar também isso da TOTVS. E é muito legal ouvir de vocês, né? Clientes aí há 3, 4 anos nossos, falando o quanto, por mais que tenha tido uma troca, uma implementação de software, conseguir fazer com que a implementação aconteça. E eu acho que muito disso, quando a gente fala de projetos de tecnologia, passa obviamente pela empresa. Então, a mão do C-Level da companhia acompanhando o projeto, engajando o time, tudo isso adaptando muitas vezes os processos também para a adoção da tecnologia, porque não adianta nada eu querer colocar uma solução, mas que ao mesmo tempo eu quero continuar, por exemplo, como se leva da empresa, eu quero continuar assinando o documento fisicamente. Então, adaptar os processos para o uso da tecnologia faz com que a gente tenha muito sucesso. Isso é o mais difícil, você casar a informação, a tecnologia com a pessoa que está acostumada a fazer o processo manual.
É você começar a migrar essa passagem de informação. Usar um sistema que vai fazer toda a parte de gerenciamento e tirar a planilha de mão do... É um processo aí que a gente também sofreu bastante aí nessa mudança. A gente sofre também com o sistema de automação, quando a gente vai automatizar uma fábrica, que o cara faz o processo manual. Ele quer fazer o acompanhamento lá, mas eu meço na mão. Não, e nunca tive problema. Eu nunca tive problema, sempre deu certo, sempre bateu. Agora como vai fazer? Tanto que a gente fala, normalmente, para a tecnologia, o maior concorrente é o papel e o Excel. Porque a pessoa está acostumada a fazer daquele jeito e tem muita dificuldade muitas vezes. Só que ao mesmo tempo legal, vou trazer um exemplo da construção civil. A gente muitas vezes fala que o time de ponta vai ter dificuldade de adoção. A gente tem uma aplicação com mobilidade para o canteiro de obra para fazer requisição, fazer apontamento de avanço físico do projeto, enfim, fazer toda aquela jornada de acompanhamento da produção lá no canteiro. O cliente muitas vezes vem com, mas o pessoal da obra não vai usar, não vai conseguir. Um case que a gente gravou há 3 anos atrás, o nosso principal promotor da solução de mobilidade era o mestre de obra. Porque ele falou, cara, vocês acabaram com um baita retrabalho que eu tinha aqui no meu dia a dia, eu tinha que ficar preenchendo um Excel, depois reportando isso em outro lugar, o empreiteiro vinha pra cá, agora eu tenho aqui. E aí foi muito legal quando a gente teve essa experiência dele pegar, agora tá aqui, ó, eu consigo apontar no meu celular diretamente o avanço físico, consigo fazer uma requisição, isso me dá produtividade para que eu faça outros acompanhamentos. Então, para nós, esse é o ápice do uso da tecnologia real, assim, onde a gente começa a ver que a ponta começa a ter ganhos efetivos, a gente começa a entregar produtividade pro mercado. Isso é muito legal mesmo. Com certeza. E como você enxerga esse atual momento dessa transformação digital na construção civil? Tem uma frase muito clichê, mas que eu confesso que eu tenho usado, estava no Sinoscom Maringá há 15 dias atrás, que a gente não está passando por uma era de mudança. Efetivamente, nós estamos passando por uma mudança de era. Acho que inteligência artificial, ela vai trazer, mas não obviamente em 6 meses, 1 ano, 2 anos, ela vai trazer ao longo dos próximos anos uma transformação gigante para todas as indústrias, tá? A gente sempre traz, aquele portador de má notícia, ela vai substituir muito dos trabalhos, mas consequentemente ela vai trazer muitas novas profissões, vai trazer muito mais opções de laborais para que as pessoas trabalhem usando a inteligência artificial. É aquela máxima, né? Você não vai perder o seu trabalho para a inteligência artificial, mas você vai perder o seu trabalho para alguém que usa bem a inteligência artificial se você não se adaptar. E a gente começa a ver, forçar uma transformação profissional. Total. Vai transformar o mercado, mas ao mesmo tempo fazendo uma trajetória dos últimos anos. Em 2016 ou 2012, eu não lembro, tem um maledito de um estudo da McKinsey que falava que o setor da construção ele só ficava à frente da pesca em termos de digitalização e de inovação. E é engraçado que, sei lá, faz mais de 10 anos que eu escuto falar disso. E assim, o nosso setor passou por uma transformação gigantesca. Não só em adoção de novas tecnologias, como adoção de outras tecnologias. Eu acho que assim, cada vez mais o ecossistema da construção trabalha com essa visão de inovação. Então você vê as indústrias muito próximas das construtoras, das incorporadoras, para ajudar elas a fazer ou venda direta ou trazer materiais, ajudar em industrialização. A gente vê quebras de paradigmas. A gente sempre fala, a China constrói um hospital em 7 dias, um prédio em 7 dias. Mas, na pandemia a gente teve aqui um cliente nosso, a Brasil ao Cubo, que constrói com industrialização, aumentar leitos de hospitais em pouquíssimo tempo, trazendo muita industrialização. Então eu vejo que essa junção de coisas no nosso mercado tem evoluído muito. Então, e a tecnologia tem sido esse apoio, porque uma das coisas também muito importantes de quem vai falar sobre tecnologia é entender que ela não vai resolver todos os problemas. Não adianta, eu comprei um software, então tá bom, agora eu não tenho mais problema. Ela vai ser um apoio, assim como ela pode te atrapalhar. Se eu não conseguir, muitas vezes,
adaptar os meus processos ou entender para que a tecnologia está entrando, ela vai começar a bloquear a minha empresa. Aí sempre vem, mas eu não consigo faturar porque agora eu não consigo adiantar para o meu fornecedor. Mas, pô, tem um processo. E se tem um processo é porque em algum momento você teve algum problema. Mas o meu Excel sempre funcionou. Só que não te dava compliance, você não sabia muitas vezes o quanto você pagava a mais ou a menos, você ficava muito na mão das pessoas. Então a tecnologia te ajuda com esse... Você estava muito refém, né, do processo. Né? Você ficava refém da planilha de Excel ainda, né, que é pior. E que se a pessoa saísse, muitas vezes levava o conhecimento histórico da empresa. Ou se mudasse, se algum estagiário entrou lá, coitado do estagiário, não tem culpa, mas agora vai levar a culpa. O estagiário mexia em alguma coisa na planilha, pronto, mudava todos os seus cálculos, você começava a fazer processos errados, pedidos errados. Então, a tecnologia consegue te ajudar acompanhar isso, é isso aí. Eu acho que processo... Acho que é muito disso, não tem como a gente caminhar sem pensar nisso. Você imagina um mundo sem tecnologia? Eu não, e eu acho que quase ninguém mais, né? Todo mundo fala assim, mas pô, vamos falar de adoção voltar para adoção do próprio ERP, né? Mas eu quero ter o meu servidor aqui, porque pelo menos os dados estão comigo. A primeira coisa que a gente fala há mais ou menos 5, 6 anos para todo mundo, cara, muito legal, muito importante você querer acompanhar os seus dados, mas tem um negócio que eu acho que você gosta mais do que os dados da sua empresa, o seu dinheiro. Tá embaixo do seu colchão, do seu cofre, já não tá mais. Então acho que assim, se quebrou muito paradigma, porque cloud computing é uma realidade, todo mundo está na nuvem. Agora, independente da idade, fala, minhas fotos estão na nuvem, meu dinheiro está na nuvem, minha empresa... Começava a falar disso, ele tá louco, né? Não, vou colocar, não sei onde vai estar, volta a frase. Vai usar minhas fotos. Alguém vai usar, ou volta a frase célebre da nossa... Da saudosa ex-presidenta, falando, que nuvem é essa? Como é que tá na nuvem? Agora não, a gente já começa a entender que todo mundo consegue captar qual é a essência, a segurança, porque a gente também, a partir do momento que a gente começa a migrar cada vez mais para meios tecnológicos, a gente começa a ter outros riscos agregados, né? Então a gente sabe que eu quero ter as minhas informações dentro de casa, legal, bacana, só que para você sofrer um ataque cibernético com ransomware, qualquer tipo de coisa que pare, vocês já pararam para pensar se vocês ficarem uma semana, 15 dias sem pagar e sem faturar? Meu Deus. A gente até já sofreu, né, lá atrás. Isso é uma loucura. Né? Nós perdemos um mês de dados. Um mês de dados por invasão de hacker. Tá, aí você imagina, aí vocês... Acho que vocês nem querem lembrar. Não quero nem lembrar. É uma fase terrível na nossa vida. E aí, esse também é um outro ponto. Ter um parceiro que te ajude a estruturar esses dados, a te dar segurança, é também fundamental nos dias modernos. Porque a gente não consegue viver mais sem tecnologia, né? Às vezes a gente sai... No passado a gente não saía de casa sem relógio. Agora, eu vou falar por mim. Às vezes eu esqueço o relógio, fica lá em casa. Mas o celular... Não tem como. Esse tá pendurado em você. Você vai certeza. dormir e acorda, normalmente, muitas vezes, com ele muito próximo, né? Então... Ele avisa que você tem que dormir, ele avisa que você tem que acordar. É isso aí. E já a gente não vai viver mais sem IA, né? Sem IA. Com certeza. Agora, meu sonho é um robô em casa. Que esse daí eu vou querer ter. Os Jetsons, já a gente chega, né? Ter, né? Um ali, né? Pra ajudar no dia a dia. Fazer aquele drink, às vezes. Já saber qual drink você já gosta. Saber, esperar já tá ele pronto. Saber que você tá chegando, porque aí seu carro tá conectado, seu celular tá conectado, ele já sabe que você tá chegando em casa, já deixa tudo pronto, já deixa inclusive o seu drink colocado na poltrona que você gosta, no canal que você quer assistir ou na série que você quer assistir. Acho que assim, isso é hiperpersonalização. Se fala muito sobre esse processo de hiperpersonalização e nós não estamos muito difícil de chegar lá não, tá? Eu acho que nós estamos mais próximos. A minha cafeteira, ela já programa o horário lá, deu o horário, ela já faz o café pra mim. Então... Agora, só que você ainda tem que colocar o pó e a água. Daqui a pouco é o robô que vai fazer isso aí. Ou vai ser tudo meio conectado. A Amazon vai entregar na tua casa, vai ter um lugar... Eu vi lá atrás, quando surgiu aquelas impressoras 3D, que já cada um tem uma, e aí você compra na internet e ela imprime pra você em casa. Também é uma possibilidade. Vamos ver. Isso bate muito até com o que eu normalmente falo quando eu tô falando sobre tecnologia de maneira geral. A gente escuta também falar muito. Eu lembro quando lançou o Google Glass. Acho que Google Glass, nós estamos falando de 2012, 2013, primeira versão. Eu lembro quando lançou o Google Glass,
Você ia em alguns eventos desses de tecnologia, focados no nosso mercado. Ah, não, porque vocês vão ver, em 2 anos, o mestre de obra, o empreiteiro, o carpinteiro, o armador, os caras vão estar com o Google Glass, vão estar com o projeto aqui, nunca mais vai ter erro de obra. Porque o cara vai viver conectado com aquilo e vai fazer tudo integrar. Às vezes a gente tem muita expectativa. Tem um gráfico da Gartner que é muito legal, que ele fala sobre esse ciclo de hype. Que você começa muitas vezes na excitação total. Então e quando a gente fala de IA, nós estamos aqui no vale da excitação, do hype, do uso da inteligência artificial, como outras. E aí você passa por um vale de desilusão, que é onde todas aquelas startups, porque agora eu faço tudo com visão computacional, com inteligência artificial. Agora toda startup que lança é .ia ou .ai no site. E aí acaba acontecendo aquelas bizarrices, igual aquela empresa americana lá que falava que fazia automação de desenvolvimento. Aí foram a fundo olhar, na verdade o cara tinha 400 indianos contratados e era eles que faziam a automação de desenvolvimento. Então, a gente vai passar por esse momento, só que depois a gente passa pelo famoso, que aí no final desse círculo da Gartner, a gente passa pelo platô da produtividade. E tem um exemplo prático que a gente já usa todos os dias, inteligência artificial. 2 exemplos que a gente usa. Google tem machine learning há muitos anos, que ela já faz essa automação de pesquisa, de ranqueamento, aquilo é machine learning. E a gente tem visão computacional. É legal que toda vez que eu estou fazendo palestra, eu falo, gente, quem está meio entediado e abaixou, olhou para o celular para destravar o celular, isso é inteligência computacional. E a gente hoje faz isso para banco, faz isso para acessar qualquer edifício, para acessar as nossas casas. Muitas vezes quem mora em condomínio, para acessar um condomínio, já inteligência computacional, visão computacional. A gente já consegue trazer produtividade. Vou dar alguns exemplos do que a gente trouxe para o nosso mercado, por exemplo. Quando a gente fala de venda imobiliária, visão computacional, quando alguém foi comprar um imóvel, tinha que pegar todos os documentos, dar na mão de alguém, o cara imprimia, passava para alguém e digitava. Hoje a nossa solução pega o documento, a gente já treinou ela para saber quais são os tipos de documento que vai ler, e ela, além de ler, identificar qual é o tipo de documento, já puxa e joga todos os dados na ficha do cliente. Então, além de automatizar o processo, eu também dou um ganho de produtividade muito grande, e a pessoa está lá dentro da plataforma mesmo, ela recebe um link, ela não precisa entregar o documento dela para ninguém, tira uma foto, o sistema já lê e automaticamente preenche. Isso funciona no mercado imobiliário e também no mercado da construção. A gente fez esse mesmo processo pensando na automação do processo de medição de empreiteiro. Terceirização padrão no nosso mercado, né? A maior parte das construtoras trabalham com esse processo, e era muito engraçado. Quando a gente foi estudar ele a fundo, o processo era uma planilha do engenheiro, a planilha do empreiteiro e uma terceira planilha que juntava todos os dados, para depois isso ir para o RP. Então ficava um ping-pong de informação de um lado para o outro, e a gente criou uma plataforma que agora o empreiteiro consegue ver todos os contratos que ele tem direto com a construtora. E aí ele vai dentro daquele contrato de prestação de serviço, ele vai ver qual o período já está liberado para medir, faz a medição, já tem uma aprovação automática. Eu consigo colocar assinatura digital se eu quiser que o engenheiro e o empreiteiro assinem o boletim de medição. Isso já vai direto para o sistema, libera, e quando cai lá no financeiro para pagamento, o empreiteiro já tem a informação. Porque depois desses 10 dias indo e vindo de informação, ainda depois que o cara emitia a nota e mandava pro almoxarifado da obra, a primeira coisa que ele fazia era pegar o telefone. Cara, legal, você recebeu? Recebi. Quando é que vocês vão me pagar? Era a primeira coisa. Agora o cara tem visibilidade dessa jornada inteira. E sempre tinha aquela visão de entregar toda a documentação. A gente tem a IA também, que faz essa leitura de todos os documentos e faz o acompanhamento, inclusive, da obrigatoriedade, né? Quando eu tenho prestação com mão de obra, muitas vezes eu tenho coparticipação como construtora. E ali, dentro desse processo, eu consigo colocar quais são os documentos que eu quero. Uma CFIP, um E-Social, enfim, todos os documentos obrigatórios. E a IA sabe se ele está subindo um documento efetivo daquele mês, ou se ele está subindo alguma outra informação, está subindo uma folha de papel qualquer. Isso reprova e não deixa eu seguir com a jornada de medição. Então eu dou ganho de produtividade e dou segurança também dentro do processo. Então a gente usa IA já no dia a dia da construção, pensando nessas jornadas também. Caramba, bem interessante.
E quais áreas da construção você acha que teve mais ganho com a utilização de IA nas soluções TOTS? Quando a gente fala de canteiro, tem essa solução que eu comentei para vocês e tem uma outra muito legal que foi a precursora, inclusive, da gente testar para ver o uso. Voltando para aquela solução de mobilidade, a gente lançou um chatbot, na verdade era como se fosse um chat GPT focado em engenharia. Então a gente pegou todas as normas, pegou NR17, pegou norma de qualidade, jogou para dentro, treinou a máquina com essa fonte de dados e direcionou para que o empreiteiro, por exemplo, ou um carpinteiro, enfim, qualquer pessoa entrasse lá no aplicativo e perguntasse: tá fazendo 30 graus, eu acabei de fazer um concreto, qual que é o tempo ideal de cura? Ele, com base na norma e com base nas informações que a pessoa ia dando naquela pergunta, ele falava: o tempo de cura médio é tantos dias, se você haver rachaduras, esse é o método de tratamento. Então ele trazia informações de engenharia. Só que se ele perguntasse: como eu faço um bacalhau? Ele ia falar: não sou treinado para isso. Então ali a gente começou a testar a adoção, principalmente depois da chegada do ChatGPT, dessa explosão dele, para ajudar as pessoas também a usar. Teve esse uso na incorporação, que eu comentei aqui. A gente criou também, para quem trabalha no processo de cobrança, uma IA, que ela não substitui o analista de cobrança, mas ela ajuda ele a dar respostas melhores e dar segurança para a empresa. Porque cobrança, quando a gente está falando principalmente no mercado imobiliário, ele é um momento muito sensível, né? O cara atrasou, muitas vezes você não sabe se foi caixa. Algumas empresas que trabalham com investidores, o cara tem 4, 5 imóveis, foi viajar para os Estados Unidos e esqueceu de pagar o boleto. Essa IA lê todo o histórico de vida daquele cliente e dá uma sugestão para o analista de cobrança com qual é a resposta, com base, obviamente, na temperatura que a empresa parametriza, se é um tom mais formal, se é um tom mais informal, e das potenciais respostas. O analista pode copiar aquilo, adaptar e já sai com um plano de ação, porque se for um investidor, você não vai cobrar multa e juros, não é o mesmo que você vai cobrar de uma pessoa que tem 4, 5 atrasos, e aí traz essa informação, traz o plano de ação, é uma renegociação, esse cara é a 6º atraso seguido, ele talvez esteja com algum problema de fluxo de caixa, o ideal é você chamar ele ou para renegociar ou para entender o fluxo. Então a IA te ajuda a tomar essas decisões, a tratar cada um desses casos. Então a gente tem uma série de casos ali, fora toda essa parte de inteligência computacional que a gente já começa a ver medições sendo feitas por drones, por linha de pontos, enfim, a gente vê que o mercado tem adotado e avançado muito, né? Então IA está transformando, né, de maneira geral, não só a nossa indústria da construção, mas como todas as indústrias. Eu acho que um dos grandes exemplos é o Smart Flow, vocês acelerando a adoção de tecnologia integrada com as máquinas que vocês entregam. Exatamente. A necessidade do mercado e a necessidade de uma plataforma que a gente possa acompanhar a evolução do mercado, porque no ritmo que a gente está indo aqui agora, a gente nunca sabe o dia de amanhã o que vai aparecer de novo, né? Então, eu tenho dó de quem trabalha com tecnologia direta, assim, desenvolvedor, porque o cara em 3, 4 meses hoje, ele tem uma evolução bizarra no volume de informação. Assim, acabou de ficar ultrapassado, né? Isso aí, se ele não tem que viver, a gente já é obrigado a viver em constante treinamento, em constante educação, né? Mas a gente vê também que quem trabalha com TI diretamente tem essa necessidade em dobro. De estar acompanhando o mercado. Não é fácil não. E importante também falar como que você acha a questão da adesão, da utilização mesmo, né? Porque a gente tem muitos problemas culturais aí de gerações, né? Então a gente está vendo uma mudança totalmente de era, nem você falou. Só que e agora? Tipo, para os novos, ok, já está nascendo com isso, já está vendo, né? Já... O novo reclama que ele não entende porque ele tem que fazer. Por que eu tenho que lançar uma nota? Não teria que vir integrado? Ele esquece de todo o arcabouço que a gente tem, cada cidade com uma nota fiscal, tem imposto, vocês mesmos, fatores que precisam de acompanhamento. Puta, aquele cliente tem isenção fiscal, aquele tem. Vocês que vendem equipamento, transportam por esse país afora, vocês sabem a loucura, a complexidade que é, né? Conseguir vender alguma coisa, pagar um imposto correto sobre esse bem, sobre esse item e fazer todo o rastreio dessa informação.
as gerações mais novas têm dificuldade de entender todo esse processo. Ao mesmo tempo que eu vejo que quem está há mais tempo também, muitas vezes, eu já acho que a gente não tem mais barreiras, eu acho que as pessoas entenderam que é muito melhor e muito mais garantido você trazer a tecnologia para o seu dia a dia, usar num back-office, usar num processo produtivo, usar numa cadeia logística a tecnologia, porque ela vai te dar ganhos muito claros. Porque outra coisa que a gente vê muita gente falando, mas não vai ter uso da tecnologia. Quem que hoje se arrisca a contradizer o Waze ou o Google Maps? Nossa. Independente da idade, da classe social, e toda vez que você resolve bater de frente, não, mas meu caminho é melhor, você vai tomar na cabeça. E aí isso também ajudou as pessoas a adotarem cada vez melhor a tecnologia. Então, acho que a gente começa a ver que ela é em massa, só que muitas vezes o mais importante, e por isso que eu acho muito legal o case de vocês, que vocês explicaram pra gente, com propósito, a adoção da tecnologia com um motivador claro. Eu quero fazer minha empresa crescer, eu quero fazer ela ser mais eficiente operacionalmente, eu quero dar mais ganho para meus clientes, eu quero ser mais competitivo, porque com equipamento melhor, mais competitivo, mais barato, eu vou ter mais mercado e vou conseguir crescer e ganhar mais dinheiro. Eu acho que essa visão de propósito na adoção da tecnologia vai fazer com que as empresas, faz com que as empresas tenham mais ganho. É muito ruim quando você tem ou um C-level da empresa que acha que o TI, que a tecnologia é só custo e só veio para atrapalhar, só para fazer gastar mais, onerar uma conta que ele não tinha. E ao mesmo tempo é ruim quando ela vem com essa empolgação total, mas também o time operacional não está alinhado, não está entendendo qual é a estratégia de crescimento ou de evolução da empresa, e aí você tem com que a parte operacional fique de fora. Então, acho que assim, essa junção das duas coisas faz com que projetos de tecnologia, B2B, processos de negócio mesmo, eles tenham cada vez mais adoção. E quem não avançar, quem não utilizar, vai ficar de fora, vai ficar para trás. Acho que assim, quem não pensar em industrialização, quem não pensar em adoção de tecnologia, ele vai deixar de ser competitivo, não adianta. Ele vai ficar de fora e nem é por motivos internos, muitas vezes é por pressão de mercado. Acho que vocês têm essa clareza, a gente já conversou bastante sobre isso, né? Então vocês têm essa clareza que, cara, eu preciso ser competitivo no meu equipamento, eu preciso ser competitivo no meu negócio, eu preciso ser competitivo no meu atendimento, preciso ser competitivo no meu marketing, porque essa junção de coisas vai fazer com que minha empresa seja melhor operacionalmente, seja muito mais competitiva e que eu tenha muito mais ganhos no médio e longo prazo também. Acho que isso é claro no uso de tecnologia. Com certeza. Né? Muito boa explicação. E eu acho que também a parte da análise de dados em tempo real, a IA fazendo essa análise, correlacionando, acho que isso vai ser um ganho aí que a hora que realmente acontecer, porque ainda falta bastante, por exemplo, até nos equipamentos de concreto. A gente está, claro, com puta de um produto de automação do equipamento, porém a gente ainda não está com IA embarcada para fazer análise, né? O que cada coisa vai influenciar ali, ou até mesmo a temperatura do dia, ali na produção. O que eu posso, às vezes, ser melhor, menor, integrar isso com a internet. Assim, a gente já fala de internet das coisas há muito tempo, né? Eu acho que a gente vai chegar nesse nível. A tecnologia, ela precisa passar por uma maturação também, para que ela se torne, naquele platô de produtividade, para que ela efetivamente se torne factível para o negócio. Hoje, tem todo mundo que usa o ChatGPT, tem uma frasezinha lá embaixo que muitas vezes as pessoas elas não consideram, mas que ela é um fato muito grande. ChatGPT pode cometer erros. Confira a sua informação, confira a resposta. Hoje ele é uma baita de uma ferramenta, mas você precisa ter a inteligência por trás para ter a certeza se aquela decisão. A TOTVS tem uma visão muito clara sobre que para a gente começar a ter ganhos é a inteligência humana mais inteligência artificial. Nem o outro. Os dois somados vão fazer com que a gente avance. Então,
Acho que essa visão de analytics, de Dash, ela é muito legal. Ela consegue automatizar, te dar insights até muitas vezes que você não pensou, mas ao mesmo tempo ter esse conhecimento, ter 20, 30 anos de estrada, saber por tudo que você passou, como o mercado se comporta, saber essa decisão. Cara, lá no Nordeste, o meu cliente usa a máquina diferente do cara do Sudeste, mas não porque ele quer, muitas vezes porque os insumos vêm de outro lugar, ou lá é muito mais rápido para entregar um insumo, aqui o cara precisa estocar, e quando ele estoca muitas vezes ele não tem aonde guardar de maneira correta, isso pode fazer com que a produção tenha uma qualidade diferente, e a IA sozinha não vai conseguir, isso é vivência. Então acho que essa inteligência por trás, ela nunca vai deixar de existir, por isso que eu sempre falo que não adianta, às vezes a gente achar que a IA vai tomar todos os nossos empregos, daqui 30 anos... pode ser que isso chegue, né? Vai que eu queime a língua lá na frente. Mas acho muito difícil, porque esse histórico, esse conhecimento, essa visão cognitiva única do ser humano, eu acho que a gente nunca vai perder. E a gente só vai aumentar a nossa produtividade com o uso da IA. E eu acho que essas duas coisas ligadas vão ser fundamentais. Não tem como fugir disso. Eu concordo contigo. Então, quem desenvolveu o IA foi o ser humano, né? Exato. Então, e a capacidade assim, intelectual é nossa, né? O legal é que quando você vai olhar os grandes especialistas falando sobre a IA, hoje ela consegue muito simular esse pensamento racional nosso. Então ela simula o pensamento humano, mas ela não simula a criatividade. Então acho que essa criatividade, essa nossa cognição muito específica, essa nossa racionalização vai ser muito difícil ser copiada. É isso que nos difere das máquinas até hoje, e eu acho que ela vai continuar sendo um precursor ali para o uso da tecnologia em qualquer indústria, umas mais, outras menos. Os segmentos atuar mais e outros menos. Né? E a tecnologia vai se embarcar em qualquer uma. Fazer, né? É isso aí. Ou você é aliado, ou você vai ficar de fora. Não tem como fugir. Com certeza. Agora, uma coisa também, eu acho que a gente sempre fala, e eu ouço bastante, é como que a gente traz segurança também para o uso, né? É uma tecnologia nova, e aí esse negócio descontrola, e aí? Assim, ó, a gente sempre quando vai falar para tecnologia, depende do público, né? Quando o público é misto, você sempre pergunta, quem é de TI aqui? Aí 2, 3 levantam a mão. Fala, cara, eu acho que de todo mundo aqui, você é o que está mais preocupado com a IA hoje. Porque uma das coisas que as pessoas não pensam é que quando eu estou principalmente usando modelos públicos, Grok, Gemini, ChatGPT, Claude, qualquer um desses modelos, se eu pegar qualquer informação da minha empresa, eu estou jogando isso num modelo público. Então o primeiro ponto é segurança da informação. 2020, 2018, eu não lembro exatamente quando foi promulgada a LGPD. Eu lembro que foi uma correria insana, aí todo mundo queria controlar todos os acessos, porque a informação vai vazar, eu tenho que fechar todos os acessos de dados do meu sistema, porque senão o meu time vai vazar. Só que aí, uma coisa que as pessoas sempre esquecem é que assim, ó, a cópia de informação, ela é com print, com banco, enfim, relatório é um dos processos. Cara, se ele pegar e tirar uma foto da tela, não tem sistema, segurança que vai resolver. Então assim, a pessoa mal intencionada vai dar um jeito. E é sempre aquela máxima, né? Toda vez que tem um especialista pensando em segurança, você tem 10 pensando em como quebrar aquela segurança. Então, essa é a máxima. A segurança da informação, ela é primordial, principalmente por conta dessa explosão de uso em modelo público. Você pode estar colocando uma informação sensível e aí você começa agora a ver casos, por exemplo, de pesquisas com dados de pessoas que as empresas, que alguns RHs jogam num ChatGPT da vida e as pessoas conseguem de alguma maneira acessar esses dados. Então, segurança da informação é hoje a primeira grande preocupação. E a segunda que eu vejo muito clara é esse conhecimento mesmo, para validar. Tem um panorama que diz lá sobre o uso seguro, né? Se você sabe ou tem consciência da resposta, se ela faz sentido e se ela está correta, é muito seguro você usar o ChatGPT, usar qualquer LLM, qualquer inteligência generativa. Mas se você não tem
certeza, se você não tem clareza, ela já não é um uso seguro, porque ela pode alucinar, inventar uma resposta. Você vê casos, por exemplo, do ChatGPT inventando legislações, inventando informações que não são públicas, como se fossem informações públicas, para dar uma resposta que condizesse a algum processo, por exemplo. Então, é muito importante ter esse conhecimento do seu core business e de qual é o output daquela informação, qual que é a informação que está saindo ali, porque isso é mandatório também no processo de uso de uma inteligência artificial. E tecnologia, ela sempre vai ter as suas brechas, porque sempre vai ter alguém procurando, mas se você tiver atualizado, com um parceiro correto, com conhecimento, as suas chances de sofrer qualquer tipo de problema sempre vão ser muito menores que a do seu concorrente, que contrata às vezes, é o primo que faz uma informação, é o BPO, eu contrato qualquer Zé da esquina para fazer o BPO da minha empresa, tanto financeiro ou de pessoas. Então, quando você tem um parceiro mais seguro, você consegue garantir melhor essa segurança da informação. Maravilha. Muito maravilha. Uma aula, né, Jean? Então, muita informação agora para processar. Mas assim, isso é só um pouquinho. Eu sempre gosto de falar também, quando a gente vai falar com alguém de tecnologia, tem uma palavrinha que surge, que é a famosa FOMO, né? O Fear of Missing Out. Parece que a gente está criando, putz, eu tô ficando de fora, tudo isso, mas a ideia não é gerar esse sentimento, mas é sempre legal você discutir sobre isso, porque não tem como, a gente trabalha hoje conectado. Está vivendo isso no momento atual. E cada vez mais nós vamos viver conectado. Vai chegar a nossa cafeteira que vai ter um repositório gigante que alguém entrega, você não vai precisar fazer nada, ela já vai saber os seus consumos, e para chegar nesse nível, obviamente, eu vou precisar conectar cada vez mais as coisas. Caroline do robô. Exatamente. Para preparar o drink dela. Para preparar o drink dela, que já vai ter acesso à bebida, ao cartão de crédito, vai fazer as compras para ela, o gosto, se ela gosta mais de gelo maior, se ela gosta de gelo menor, se ela gosta do guarda-chuva, se o guarda-chuva só irrita. Então ele vai conseguir trazer. Ele vai conseguir assimilar tudo isso e entregar seu drink perfeitamente. Que vai ser diferente do seu drink, Jean, que vai ser diferente do meu, e cada um vai ter essa sua visão. Mas eu acho que a gente está caminhando a passos largos para ter cada vez mais um mundo conectado. Maravilha. E infelizmente estamos acabando aqui. Falo bastante, né? Quando o papo é bom, vai rápido, né? Exatamente. Então, queria também que você deixasse uma mensagem aqui para os nossos clientes aí, como que você enxerga aí o que a TOTVS vai trazer de benefício aí para eles também. Nos próximos anos aí. Não tem como falar, né? Eu gosto de novidade. Não tem como a gente não falar de novidade sem falar de inteligência artificial. A TOTVS acredita muito. A próxima onda de inteligência artificial são os agentes integrados, né? Então, a TOTVS lançou no Universo, que foi agora o nosso evento. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de estar. Eu tive presente lá. Eu não consegui esse ano, mas todo ano eu vou. Vá, porque é muito legal. É muito legal. Todo mundo aí, cara. Que é impressionante a expansão que você enxerga dentro do cenário do mundo TOTVS, cara. É impressionante. As ideias que você traz depois Então incrível. O convite fica aí. O Universo TOTVS acontece todo ano, em junho. Para quem não participou, quem não foi, procure saber. Ele é o maior evento de tecnologia e negócios do país, feito por uma empresa brasileira, uma multinacional brasileira. Então, para quem quiser acompanhar essa evolução, e a gente não fala de solução lá, a gente sempre fala muito de negócio, de tecnologia, de maneira mais ampla. Ali é um bom lugar. A gente vai falar sempre de IA. IA é essa visão. E como eu estava falando dos agentes, os agentes cada vez mais vão ser essas conexões para te ajudar a auditar uma folha de pagamento, a fazer uma visão do seu jurídico mais assertiva. E aí é sempre legal reforçando aquela visão. Esse auditor da folha, ele não vai substituir
o seu analista da folha de pagamento, mas ele vai ajudar esse cara a ter muito mais produtividade e muitas vezes acompanhar, o sindicato teve uma atualização, enfim, ele vai trazer essa produtividade. O do jurídico a mesma coisa, eu tenho os meus contratos padrões, por que toda vez eu preciso passar para o jurídico, ler todas as cláusulas? Eu posso colocar um agente que consiga fazer uma validação, te trazer os riscos e aí sim usar o jurídico para fazer essa análise. Esse risco aqui desse contrato vale a pena? Não vale a pena? Fazer com que as áreas tenham esse uso de apelo. Então, agentes é a próxima fronteira integrada às nossas soluções. Então, quem quiser acompanhar, procura no site da TOTS, tots.com/inteligência artificial. Lá vai ter muito material para falar sobre isso. E acompanha. A gente tem eventos acontecendo para todos os segmentos. A gente tem evento acontecendo de inteligência artificial para o mercado da construção, para as indústrias, para a empresa de projeto, para o mercado educacional, a gente consegue ajudar. E para quem quiser falar só sobre construção, em outubro desse ano a gente vai ter o Construção Day, que vai acontecer na TOTS, dia 22 de outubro. Então também é um evento bem legal, onde a gente passa um panorama, vocês estão mais que convidados para estar no nosso evento, um evento gratuito que a gente faz, falando muito sobre mercado e trazendo os nossos clientes para trazer essa visão de mercado mais ampla, tá? Então também tem muita coisa acontecendo. E isso é só uma palhinha. Futuro tem muita coisa para cada um dos mercados, gente. Maravilha. Lucas, muito obrigada. Foi um prazer receber aqui no nosso stand, viu? E com certeza, eu quero ir, tô dentro. Tô dentro também, cara. Novidade é comigo mesmo. Eu também gosto. Convite feito para vocês dois, Jean, Carol, e para todo mundo que tá assistindo. Um prazer estar aqui representando a TOTS com vocês. Espero que a gente tenha outras oportunidades e quando eu estiver passando por Cravinhos, pode deixar que eu vou lá tomar um café com vocês. Combinado. Super convidado. Obrigado, gente. Obrigado, hein? É isso aí, encerramos por hoje, pessoal. Muito obrigada e até ano que vem, Concrete Show 2026.